Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada de uma passagem super importante do livro de Gênesis na Bíblia. É o capítulo 12, sabe? Um ponto de virada mesmo na história de Abrão. Temos aqui o texto bíblico e também algumas notas, né, que ajudam a gente a entender melhor o contexto, as implicações dessa narrativa toda. A nossa missão aqui é explorar o chamado de Abrão, claro, as promessas que ele recebeu e, olha, um teste bem significativo que ele enfrentou logo no comecinho. Vamos nessa exploração? Então, vamos lá. A história começa com Deus falando direto com Abrão. Uma ordem bem clara. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do pai, né? E ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Imagina só receber um chamado desses hoje. Largar tudo rumo ao desconhecido. Exatamente. É um chamado, assim, radical. E para a gente captar a dimensão disso, é bom olhar o contexto que as nossas fontes aqui detalham bem. Abrão, ele era descendente de Sem, morava lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Casado com Sarai, e as notas apontam que ela era estéril, o que é um ponto crucial para a história. Sim, muito crucial. E junto com essa ordem vem promessas, assim, grandiosas. Dá pra gente dividir talvez em 7 partes, né? Deus faria dele uma grande nação, o abençoaria, engrandeceria o nome dele, ele seria uma bênção. Uma bênção. Isso. E Deus abençoaria quem o abençoasse, amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. E o ponto alto, nele, em Abrão, seriam benditas todas as famílias da terra. Uma promessa universal, né? Uau! E a resposta de Abrão é imediata, né? Ele obedece. Com 75 anos, ele pega tudo, sai de Harã, como Deus mandou, leva Sarai, o sobrinho Ló, todos os bens, as pessoas que trabalhavam para ele, rumo a Canaã. Isso. E chegando lá em Canaã, ele atravessa a terra, vai até Siquém, e ali, olha só, o Senhor aparece para ele. Ah, que momento! Exato. E confirma, né? Darei esta terra à tua descendência. E Abrão, como resposta, o que ele faz? Constrói altares para o Senhor. Um sinal claro de adoração, de reconhecimento daquela promessa. Marca o território espiritualmente, digamos assim. Perfeito. Só que essa jornada de fé, ela logo encontra um obstáculo. E um obstáculo bem sério. Uma fome terrível em Canaã. A primeira grande prova depois da chegada, então. Pois é. E diante dessa crise, dessa fome, o que Abrão faz? Decide descer para o Egito. E as fontes que a gente analisou, elas sugerem que essa decisão talvez tenha sido tomada meio na urgência, sabe? Talvez sem consultar Deus diretamente. Um contraste interessante com a obediência inicial dele. Interessante esse ponto. E a saída para o Egito acaba gerando outra complicação, não é mesmo? Aí o medo entra em cena. Ele fica preocupado, né, por causa da beleza da Sarai, com medo de morrer por causa dela. E aí ele bola um plano. Isso, um plano bem humano. Ele pede para Sarai dizer que é a irmã dele. Qual era a ideia por trás disso? Proteção? Exato. A lógica dele, uma lógica baseada no medo, era: se os egípcios achassem que ele era só o irmão, tratariam ele bem por causa dela e, assim, poupariam a vida dele. Mas olha o contraste, né? O mesmo homem de fé que largou tudo agora age por medo. Ele cria uma meia-verdade que, na verdade, coloca Sarai, que era essencial para a promessa da descendência, em risco. É uma tensão muito grande na narrativa. E num primeiro momento, o plano parece funcionar, pelo menos do ponto de vista material, né? Sarai é levada para o palácio do faraó e Abrão ganha ovelhas, bois, servos por causa dela. Mas a promessa fica ali pendurada por um fio, né? Com Sarai na casa do faraó. Como é que Deus entra nessa história para resolver? A resolução vem por cima, uma intervenção divina direta. O texto é claro, o Senhor fere o faraó e a casa dele com grandes pragas. E especifica: por causa de Sarai. Então a causa é revelada. Exatamente. Isso faz o faraó descobrir a verdade, ele chama Abrão e dá uma bronca daquelas, né? Que é isto que me fizestes. Confronta ele pela mentira. Aí ele devolve Sarai e manda Abrão e todo mundo dele embora do Egito com tudo que eles tinham ganhado lá. Então, mesmo com a falha de Abrão, Deus protege a Sarai e, por consequência, a própria promessa. Precisamente. Isso é chave. Mostra que a promessa se sustenta na fidelidade de Deus, não da perfeição humana, né?
mesmo diante do medo e do erro de Abrão. Então, resumindo, essa história toda nos mostra um quadro bem complexo da fé. Tem altos e baixos muito claros, né? A gente vê o chamado, a obediência inicial, mas logo depois vem o teste, o medo, a falha e aí o resgate divino. É um ciclo. É uma ótima síntese, sim. E se a gente conecta isso com um quadro maior que as fontes nos ajudam a ver, a gente percebe a importância de confiar em Deus continuamente, especialmente quando aparecem as fomes, né? As dificuldades da vida. As notas até ressaltam isso. Seguir o caminho de Deus neste mundo significa sim enfrentar dificuldades. Não é um caminho fácil. A fé não isenta dos problemas, né? De forma alguma. E a perseverança e às vezes a humildade de reconhecer o erro e voltar para o caminho certo são temas centrais aqui. E tem um padrão interessante que uma das notas apontam sobre a experiência de Abrão. Primeiro ele ouve o chamado, depois ele obedece e só então talvez ele vê ou experimenta a presença de Deus de forma mais palpável, como aconteceu lá em Canaã e depois no Egito com a intervenção. Faz sentido. Ouvir, obedecer e então ver. Isso deixa a gente pensando, né? Trazendo para hoje, como seria ouvir um chamado para sair da nossa zona de conforto e para o desconhecido? E talvez mais importante, como é que a gente navega pelas fomes que inevitavelmente aparecem no caminho, as crises, as dificuldades, mantendo a confiança mesmo quando o medo tenta desviar a gente? Fica aí a reflexão. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo capítulo. Até mais!